Vamos voltar lá para a nossa apresentação, então. Então, gente, essa partícula, né, esses prótons, eles são uma parte fundamental, né, o que identifica os átomos. Então, nessa subpartícula não vai haver alteração nenhuma, tá? Ela, por isso mesmo, ela está no centro, né, protegida ali, nós não conseguimos alcançá-la. E a soma dessas duas partículas que se encontram no núcleo trazem para a gente uma nova denominação, que é o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. E a gente também pode utilizar a expressão A igual a Z mais N, tá? Para poder calcular, determinar esse número de massa. Ou se a gente tiver o número de massa, né, podemos encontrar tanto o nosso número atômico ou o nosso número de nêutrons através dessa expressão. E a partir de toda essa evolução, né, todas essas descobertas que ocorreram, nós temos então uma nova definição para o elemento químico. E a partir de agora a gente consegue determinar que é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de prótons, tá? Vocês podem estar questionando a seguinte coisa, Lilian, se são três partículas subatômicas, por que nessas denominações que você apresentou agora não apareceu nem o elétron em nenhum momento, apareceu somente prótons e nêutrons? Explico para vocês agora. Olha a tabelinha aí. Tá vendo a massa relativa dessas três subpartículas? Prótons e nêutrons têm massa igual a 1. E os elétrons, olha a massa dele, gente, é 1 dividido por 1836. Então é muito pequena. Por isso que o elétron não entra nem na composição do nosso número de massa, tá? Nós dizemos que a massa dele é desprezível. Ali estão as cargas elétricas de cada um, né? O próton é positivo, mais 1. O nêutron, como vocês sabem, não possui carga, né? É 0. E o elétron é a nossa carga negativa, menos 1. Então, com essas características aí que foram sendo colocadas, surgem para a gente algumas denominações, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Nós vamos sempre manter a seguinte regrinha, tá? Quando a gente estiver representando número de massa e número atômico, o número atômico, que é o Z, vem na parte de cima, na frente do símbolo do átomo, e o número de massa vem em cima, tá? À frente do símbolo do átomo, e o número atômico vem embaixo, o nosso Z, tá? Então, olha só, a partir de agora surgem para a gente novas denominações. Umas palavrinhas, né, meio diferentes, mas que a gente vai se acostumar com elas aí. Olha aqui, gente, quando a gente fala sobre esse conjunto de palavras aqui, os isótopos, os isóbaros e os isótonos, tá? Aí a gente tem que lembrar que quando eu estou diante de uma palavra que eu não consigo saber, né, o que ela significa, o que eu faço? Quais são os recursos que eu tenho, né, para que eu possa, para que possa me ajudar, para que possa eu sair dessa enrascada, vamos colocar assim. Então, gente, essa palavrinha aqui, ó, essa primeira parte da palavra, ó, iso, quer dizer igual, e topos partes. Então, esses elementos que são considerados isótopos, eles têm alguma parte que neles coincide, que é igual. Olha aqui, tem uma letra P, né, na composição dessa palavra. P não é
o que identifica os prótons para a gente não é a inicial dessa subpartícula? Então, os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas, consequentemente, né, o número de nêutrons será diferente. Então, o número de massa deles também será diferente. Lília, você acabou de falar para a gente que o, os prótons, né, está lá no núcleo, guarda as características que aquele átomo tem, então ele é muito importante, por isso que ele não sofre nenhuma alteração. Então, eu posso dizer que átomos isótopos trata-se do mesmo elemento? Isso mesmo. Aquela representação que a gente tem lá na tabela periódica de cada um dos elementos, ali, gente, é colocado o elemento que tem em maior quantidade, tá? Nós temos ali a composição desses isótopos, tá? Aqui, no nossa aula aqui, o exemplo de isótopos refere-se ao átomo de hidrogênio, tá? Essa primeira representação aqui, que tem esse pezinho no meio aqui, ela refere-se ao H, ao hidrogênio, que está lá na nossa tabela periódica, ó. Ele tem um próton e um elétron. Só que nós temos mais dois átomos que são compostos, ó, por um próton, um nêutron e um elétron. Esse é o deutério. E o terceiro é o trítio, que tem um próton, dois nêutrons e um elétron, tá? Então, todas aquelas representações, hidrogênio, carbono, oxigênio, todos eles têm isótopos, têm outros átomos, né, que são iguais. E aqueles que a gente encontra ali na tabela periódica são os mais abundantes, os que a gente encontra com mais facilidade, os que têm em maior quantidade na natureza, tá? Então, falou em isótopos, falou em átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, átomos constituídos pelo mesmo elemento. Segundo grupo são os isóbaros. Então, se a gente mantiver o mesmo raciocínio do primeiro, ó, iso igual. Então, qual que é a característica, qual que é a parte deles que é igual? Olha o A aqui. O A não representa para a gente o número de massa? Então, a característica desses átomos aqui é relativo ao número de massa. Então, a gente diz que átomos isóbaros são dois ou mais elementos que possuem o mesmo número de massa, porém, podem ter diferentes números de prótons, tá? Então, aqui nós vamos ter átomos diferentes que vão apresentar esse mesmo número de massa. Olha aqui o exemplo. Coloquei aqui para vocês o Ca, que é o átomo de cálcio, e o Ar, que é o argônio. Ca encontra-se lá na família 2 da tabela periódica e o Ar lá na família 18, tá? Próximo capítulo nosso é sobre tabela. A gente vai aprender a consultar, a retirar essas informações, não se preocupe. Olha só, o cálcio, que é o Ca, ele tem, ó, número de massa igual a 40. Lembra que eu falei que por determinação, né, é sempre representado o número de massa aqui em cima e o número atômico aqui embaixo? Então, olha só, o cálcio tem número de massa 40 e o argônio também. Olha a característica deles aqui, olha a igualdade deles. Em compensação, o número atômico, o número de prótons é diferente. O do cálcio é 20 e o do argônio 18. Vocês observaram que tanto os isótopos quanto os isóbaros, as características comuns deles fica fácil da gente identificar. É só você olhar para a representação do átomo. Os isótopos, a característica igual, semelhante, vai estar aqui embaixo, ó, o mesmo número atômico, né? O mesmo número de prótons. E os isóbaros, a característica comum deles vai estar aqui na parte de cima, ó, o mesmo número de massa. Tranquilo da gente verificar, né? Agora vem o terceiro grupo, os isótons. Então,
Iso, a gente já sabe que é igual. E o que que tem aqui que a gente já conhece, né, dessas subpartículas? Olha aqui o N, que é o que representa os nossos nêutrons, a nossa outra subpartícula aí, né? Então, a gente diz que elementos isótomos são dois ou mais átomos que possuem igual número de nêutrons, porém diferentes número de massa e número atômico. Então, eu não vou conseguir identificar essa característica ao olhar para a representação desse átomo, certo? Quando a gente olhar para a representação do átomo, a gente, né, no primeiro momento, não tem nada igual. Olha aqui o berílio, Be, e o bário. Olha, número de massa igual a 10, o do bário é 11. Número atômico 4 e o do bário é 5. Só que quando acontecer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar do recurso, né? Vão lembrar da nossa expressão, aquela que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide da aula. A igual a Z mais N, tá? Por quê? Aí a gente vai substituir, ó. A gente tem o número de massa e tem o número atômico. Então, quando eu faço essa continha, gente, 10 menos 4, eu acho N, nêutrons, igual a 6. E quando eu faço essa diferença de cá, ó, 11 menos 5, também encontro N, número de nêutrons, igual a 6, tá? Então, se a gente olhou para os átomos e não conseguiu visualizar semelhança, usem a expressão A igual a Z mais N, que provavelmente a característica comum deles estará na subpartícula dos nêutrons. Agora, gente, para a gente fechar essa parte, nós vamos falar um pouquinho de desequilíbrio elétrico. Quando isso acontece, surgem para a gente os íons. Esses íons são formados quando o átomo perde a sua neutralidade. O que é um átomo neutro? É aquele átomo que está em equilíbrio elétrico, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. As cargas positivas dele são iguais às cargas negativas. É a representação que a gente encontra na tabela periódica, tá? Aqueles átomos ali representados estão todos neutros, estão todos em equilíbrio elétrico. Agora, quando eu faço alterações na partícula mais externa, que são os elétrons, aí eu formo os chamados íons. Esses íons, gente, eles vão ter dois grupos. Por quê? Nós temos átomos que têm característica de perder elétrons e temos outros que a característica deles é de ganhar. Então, obedecendo essas características, nós vamos poder ter íons positivos e negativos. Olha só, a denominação deles é cátions e ânions. Vamos ver cada um deles agora, ó. Os cátions são os íons positivos, que se formam através da perda de elétrons. A representação deles vai ser sempre o X com um sinalzinho de mais. Esse X aqui, gente, representa qualquer símbolo de elemento, tá? Pode ser o H de hidrogênio, C de carbono, qualquer um. Mas ele vai ter sempre um sinalzinho aqui positivo aqui, ó, na parte superior dele aqui, do lado direito, tá? Olha aqui o exemplo para vocês verem. Coloquei aqui o nosso átomo de sódio, que tem o símbolo Na. Essa primeira representação aqui é do átomo neutro, que possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ó. Elétrons está aqui de fora, ó, a parte mais externa. Então, vamos ver quantos elétrons o sódio tem na sua forma neutra. Ó, 2, aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tinha 2 aqui, com 8, 10. E mais um aqui do lado de fora. Então, eu tenho 11 elétrons e, consequentemente, 11 prótons.
Olha a formação do nosso íon cátion, ó, do nosso íon positivo. Tá vendo o sinalzinho de mais aqui, ó? Na frente do símbolo do Na, do nosso lado direito, na parte superior. Então, quando isso acontece, o que vocês veem de diferente nas duas representações? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Conseguiram ver aí o que difere do Na neutro e do Na positivo? Diminui o número. A quantidade de prótons e nêutrons? Não. Elétrons, na verdade. Isso, muito bem. Diminuiu a quantidade de elétrons, né? Olha aqui. No primeiro, a gente tem 3 camadas, né? Representando esses elétrons. 1, 2, 3. Olha aqui no segundo. Eu só tenho 2, ó. Só essas 2 aqui. Essa última camada aqui que tinha um elétron, ela desapareceu. Por quê? Nós retiramos esse elétron. Então, o nosso íon Na+, o nosso cátion, ele agora tem um próton a mais. Antes era 11 prótons e 11 elétrons. Agora, ele continua com 11 prótons, só que com 10 elétrons. Deu para entender? Sim. Sim. Agora, o outro grupo, os nossos ânions, são os nossos íons negativos, né? Que surgem com a chegada, com o recebimento de elétrons. E a representação deles vai ser sempre X e um sinalzinho de menos aqui, ó, do lado direito na parte superior. Olha aqui o nosso exemplo. Aqui a gente tem um átomo de cloro, né? Que é representado por Cl, tá aqui. Ele neutro, ó, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, ó. 2 elétrons, aqui tem 8, né, ó. E aqui do lado de fora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, quando a gente forma o íon cloro, menos aqui, né, o que vai acontecer? Chegou no elétron. Olha que a última camada que eu contei no átomo neutro tinha 7. Agora ela vai ter 8, ó. Começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso o sinalzinho de menos aqui, indicando a chegada de um elétron, tá? Aqui, tanto no exemplo de cátion quanto no exemplo de ânion, aconteceu a retirada e o ganho de apenas um elétron. Por isso que os nossos íons todos vieram apenas com o símbolo positivo e negativo. Mas isso, gente, pode ocorrer com mais quantidade, tá? Eu posso receber 2 elétrons, então eu vou ter o sinal 2 menos. Eu posso ganhar, retirar, né, 2 elétrons. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o sinal 2 mais. Se eu ganhar 3 elétrons, 3 menos. E se eu retirar 3 elétrons, 3 mais. Aí vocês vão ficar atentos ao número que vem junto do sinal. Lembrando que sinal positivo perdeu elétrons, formou cátions, e sinal positivo ganhou elétrons, formou ânions. Com isso, surge para a gente a quarta palavra, que são os isoeletrônicos. Então, se um átomo tem... Que igualdade agora, Lília? Faltou só os elétrons, não foi? Das subpartículas que a gente estudou. Então, eu posso ter um átomo com o mesmo número de elétrons. Aí a gente define esse grupo, esses átomos, né, como espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Lília, por que você usou átomos nas outras definições e agora você usou espécies químicas? Por quê? Aqui, gente, nós vamos ter tanto átomos neutros quanto os íons, tá? Que vão produzir essa propriedade aí igual nesses átomos. Olha aqui o nosso exemplo, ó. A gente tem no primeiro grupo aqui, ó, o Na mais, ó, então é um cátion, né?
que tem 11 prótons, ó, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, esse sinalzinho de mais aqui indicou que ele perdeu um elétron. Tá aqui. No segundo exemplo, a gente tem o oxigênio, que tem número de massa 16, número atômico 8, e ele tem um sinal de 2 menos. Então, que ele está me falando? O que ele está me informando? Que nesse átomo de oxigênio chegaram 2 elétrons, né? É o nosso ânion. Então, se ele tinha 8 inicialmente, né? Porque era igual ao número de prótons, com a chegada desses 2, ele ficou com 10. Os 8 nêutrons, né? E o terceiro é um átomo neutro, o Ne, que é o neônio, que apresenta número de massa igual a 20, número atômico igual a 10. Então, gente, como ele não tem carga, né, mantém a nossa definição lá, mesmo número de prótons e de elétrons, ó. Se eu tenho número atômico ou número de prótons igual a 10, eu vou ter também número de elétrons igual a 10. E nesse caso aqui, coincidentemente, né, número de nêutrons igual a 10. Certo? Então, esses grupos, né, essas espécies, mostram para a gente essas características, tá? E a gente vai observar sempre comparando os átomos. Esse aqui foi o primeiro slide que a gente começou. E para fechar, eu vou voltar um pouquinho no último slide da nossa última aula, né? Que é o diagrama de Linus-Pauling, que, como vocês sabem, é formado por camadas e subníveis de energia. Gente, esse diagrama, ele é muito importante, tá? Vocês têm que entender, compreender o funcionamento dele bem direitinho, por quê? A partir de agora, as distribuições que vocês vão fazer é toda em cima dele, tá? Lília, mas lá o meu professor lá do 9º ano de ciências, ele não ensinou esse diagrama, não. A gente está fazendo distribuição por camadas. E aí? Não tem problema, tá? Vocês vão ver que a distribuição através do diagrama de Linus-Pauling, ela é até mais fácil. É uma forma de a gente confirmar a distribuição por camadas e você não vai errar, tá? Se você ficar atento a esse detalhe aqui, ó. Como eu disse, o diagrama de energia, né? Ele vem sempre aumentando, tá? É um diagrama que mostra, que caracteriza o aumento de energia. Aí, na nossa última aula lá, não falamos dos números quânticos. Lembra que o número quântico principal, ele identifica, né? Ele dá valor para as camadas? Então, daqui as nossas camadas, ó, K, L, M, N, O, P e Q. E os seus respectivos valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ótimo, eu consigo ver claramente que, né, no decorrer do diagrama de Pauling, essa energia vai aumentando, ó, de 1 até chegar em 7. Consigo verificar esse aumento sem dúvidas. Só que vocês não podem esquecer que, além das camadas, Pauling também colocou as subcamadas, ó, AS, AP, AD e AF, que referem-se aos nossos números quânticos secundários, né? Que apareceu lá pra gente. E aqui, gente, eles não informam os valores desses números, dessas subcamadas. Esses números que tem aqui, ó, no S, no P, no D e no F, refere-se só à quantidade máxima de elétrons que eles comportam, tá? Os valores deles não estão expressos no diagrama, mas a gente aprendeu lá nos números quânticos, né? S vale 0, P vale 1, D vale 2 e F vale 3. Então, por isso
que Paulo orientou, né, que o preenchimento do diagrama é sempre na diagonal, ó. Comecei lá na camada 1, coloquei os meus elétrons, ó, voltei. Iniciei a camada 2, voltei, completei a 2, cheguei na 3, voltei. 3p6, olha aqui para onde que eu vou agora. 4s2. Lilian, mas olha aqui, na camada 3 ainda tem esse 3d10 aqui. Então, aqui que entra essa questão da diferença de valores dos subníveis. Não acabei de falar que o subnível S tem valor igual a 0 e o D igual a 2, e a gente não está aumentando a energia? Então, eu só vou poder colocar elétrons nesse subnível D depois que o S da camada seguinte estiver completo. Aí sempre a gente vai fazer isso, ó. Aí coloquei o 3p6, fui para o 4s2. Ainda tem elétrons? Aí eu volto lá para completar a minha terceira camada. 3d10, 4p6, olha lá, 5s2. Agora que eu vou colocar elétrons no 4d10. 4d10, 5p6, 6s2. Eu já estou na penúltima camada. E agora que eu vou completar a quarta, ó. 4F14, 3D10, 6P6 e 7S2. Fechando o diagrama, ó, 5F14, 6D10 e 7P6. Certo? Então, a princípio, se vocês ainda não estiverem dominando, vocês podem fazer os exercícios com o diagrama para auxiliar, tá? Mas daqui a pouquinho não vai ter mais esse diagrama. Daqui a pouquinho, quando? No nosso próximo simulado, por exemplo, né? Que a Lívia já marcou, né? Vocês já têm a data lá direitinho. Então, vai ter questões lá, né, que vocês vão precisar de fazer essa distribuição eletrônica e o diagrama não estará presente, tá? Então, comecem a treinar, comecem a fazer exercícios, né? Confiram depois, vai até o diagrama, dá uma olhada, né? Mas na prova ele não aparece, certo? Lilian, Oi. eu não entendi muito bem aquela coisa do número quântico magnético, que tinha Magnético? as casinhas. Tá. Então, eu vou pegar um bloquinho de notas aqui, eu vou tentar te explicar. Compartilhar com vocês aqui de novo a tela, ó. Marcele, né? Isso. Então, vamos lá, Marcele. Essas dúvidas, gente, são muito comuns, tá? É muito frequente vocês terem isso mesmo, né? É a primeira vez que vocês estão tendo contato com essa informação, né? E no primeiro ano é que a gente aprofunda mais. Então, não preocupa não, que isso é muito comum mesmo, ó. Aquele número quântico magnético, né? O nosso M, que a gente representa por esses quadrinhos aqui, ó. Um quadrinho representa o subnível S. 3 quadrinhos representa o subnível P. 5, o D. 1, 2, 3, 4. Falta um. Aqui. Pronto. D. E 7, o F. Nossa, tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um. 7, tá aqui. O F. Então, por que, Lilian, que sempre são números ímpares? Olha, cada quadrinho desse vai agrupar, vai receber elétrons.
elétrons, tá? E esse número quântico magnético, né, que é representado pela letra N, ele possui valores, ó. Que aí, lá na nossa definição tá assim, que vai variar de menos L a mais L, passando pelo zero. O que é isso? Se a gente tiver um único quadrinho, uma única casinha, o valor dele vai ser zero. Então, se eu tiver elétrons aqui, o quarto número quântico vai ser igual a zero. Agora, quando eu tenho os 3 quadrinhos, como é o caso do subnível P, eu posso ter 3 localizações para o elétron, ó. Ou aqui no meio, que o valor é zero, ou na casinha do lado esquerdo, que o valor é -1, ou na casinha do lado direito, que o valor é +1. Olha a variação do L que a gente falou lá, ó. Né? O L, no caso, o número quântico secundário, o P não vale 1, então, ó, menos L e mais L. Aqui, o D, ó, o central, o do meio vale 0. O primeiro da minha esquerda vale -1. O segundo, -2. E da direita, positivo, né? +1 e +2. Aqui é a mesma coisa, ó. O do meio vale 0. Da nossa esquerda, -1, -2 e -3. E da direita, ó, +1, +2 e +3. Então, Marcelo, eu posso ter, em cada quadrinho desse aqui, no máximo 2 elétrons, tá? Que são representados pelas nossas setinhas, né? Que aparece a informação deles no quarto número quântico, que é o spin. Se eu tiver uma setinha apontando para cima, ele vale -0,5. E se eu tiver uma setinha apontando para baixo, né, desculpa aqui que eu já ia fazer de novo para cima, ele vale +0,5. Então, aqui. Por que que cada quadrinho dele, Lília, só comporta 2 elétrons? Por conta disso aqui, ó. Desses valores aqui que os elétrons assumem. Nós não estamos trabalhando com carga elétrica negativa. Eu não tenho aqui, ó, 2 elétrons que são cargas elétricas negativas. Por causa desse quarto número quântico aqui, ó, se ele tiver com setinha para cima, valer -0,5, e se ele tiver com setinha para baixo, valer +0,5, dá essa estabilidade. Eu consigo colocar 2 elétrons no mesmo quadrinho, no mesmo espaço pequeno, né, de distância entre eles. Então, assim a gente consegue representar. Então, se eu falar desses elétrons que estão aqui no subnível S, provavelmente eu posso ter os 3 números quânticos iguais dos 2 elétrons. Mas o quarto, ele vai ser diferente, porque o primeiro, -0,5, e o segundo, +0,5, tá? É o que eu falei com vocês. Nunca esses elétrons vão ter os 4 números quânticos iguais. Cada elétron é único e exclusivo. Olha aqui, no P. Aqui eu tenho elétron, ó, no primeiro quadrinho, no segundo e no terceiro. Posso ter 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro. O que isso tem a ver, Lília? Olha aqui no nosso diagrama lá de Pauli, não tem a quantidade máxima de elétron que cada subnível comporta? Olha o S aqui, não comporta no máximo 2? Olha os 2 elétrons ali. O P não comporta no máximo 6? Cada quadrinho não está com 2? Aqui, ó. Então, Marcele, sempre que ele te perguntar sobre esses números quânticos, o principal e o secundário vai ser informado para você no enunciado do exercício. Ele vai falar assim, identifique os 4 números quânticos do elétron representado.
no nível 3 e no subnível P. Tá aqui. Aí você já sabe, ó, o primeiro número quântico principal, que é referente à camada, né? É a M, ele vale 3, né? Tá aqui, ó, é a camada M. E o secundário, né? O L é igual a 1, que é o valor de P. E esse número quântico, esse quarto, ele vai ter que te falar. Ou ele vai fazer essa representação bonitinha aqui de quadrinho, ó, ou ele te informa quantos elétrons você vai colocar. Aí ele pode falar assim, ó, represente o conjunto dos 4 números quânticos do elétron localizado no nível 3, subnível P, e marcar aqui, ó. Aí ele circulou esse elétron aqui, ó. Então, a gente já falou do número quântico principal, né, que vale 3, do secundário, que vale 1, e do magnético agora, ó. O magnético vale quanto? Ele não está no quadrinho que tem valor igual a 0? Então, ele vale 0. E o quarto, o spin? Ele está apontando para baixo, não é? Então, ele tem valor mais meio. Certo? Deu para entender? Ajudou um pouquinho, Marcelo? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. É muito difícil. Não, é complicado. Essas casinhas aí, elas estão onde? Essas casinhas, elas não vão aparecer para vocês agora, tá? Porque eu só falei de número quântico de uma vez para vocês saberem que eles vão existir, tá? Essas casinhas vão aparecer lá o ano que vem, no primeiro ano, quando vocês estudarem orbital. Elas são denominadas orbitais, tá? Aí é que vocês vão aprofundar mais um pouquinho. Então, Lília, o que eu tenho que guardar de número quântico mesmo? Principal e secundário. Por enquanto é isso. Tá? Caso seja informado para vocês no exercício. Agora, o magnético, o spin, a gente, se quiser, até trago exercício para vocês na próxima aula, que a gente vai conferir esses aqui da apostila. Eu já deixo uns exercícios de número quântico para vocês irem fazendo e tentando entender, tá? Mas, por enquanto, o importante para vocês mesmo é o primeiro e o segundo. Certo? E o número quântico magnético, ele está dentro do elétron? Eu não estou entendendo o que é o número magnético. Ele é a localização do elétron. É onde o elétron fica guardado. Coloca assim. Acho que fica melhor para você entender. É igual aí na sua casa. Você não tem o seu quarto? Sim. Aí, esse número quântico magnético seria o seu quarto, o quarto do elétron. Entendi. E ele tem aqueles valores ali, de 0, -1, +1, entendeu? É como se tivesse uma numeração na porta do quarto e aí você sabia identificar onde ele está. E o número de casinhas que tem é o número de elétron de cada nível? É, o número máximo de elétrons que o nível vai poder comportar. Por que o nível S tem 3? Porque ele comporta no máximo 6, 2 em cada um. O D tem 5. Ele não tem o número máximo de elétrons 10? A gente não coloca 2 em cada uma? E o D tem 7, porque é no máximo 14. Isso mesmo, certinho. Entendi. E eu também não entendi muito bem o diagrama. Tá. Então, Marcelo, eu vou parar aqui porque já é 2h49, né? Vocês têm aula agora, né? Não eu complico a próxima aula. Aí faz o seguinte. Se você quiser, você pode me chamar no